Bom, nesse vídeo eu vou mostrar de dois exemplos que eu tenho sobre PWM, tá? E antes de eu iniciar a demonstração, né, explicar o código, eu queria fazer um comentário a respeito do MPLAB, tá? Observa que no meu MPLAB aqui eu tenho vários projetos aqui criados, tá? Isso pode acontecer com vocês também. Então, geralmente o que acontece? Esse projeto que está escrito em negrito aqui é o projeto que será compilado quando eu apertar esse botãozinho aqui do martelinho, tá? Então, para que você mude de projeto, você tem que, por exemplo, eu vou agora para o PWM, exemplo PWM. Clica com o botão direito do mouse sobre a pastinha do projeto e vem aqui nessa opção Set as Main Project, tá? Para ele setar como um projeto principal, né? Então ele vai ficar agora em negrito. Então agora eu posso trabalhar com ele normalmente, sem nenhum problema, tá? Eu aconselho você fechar todos os arquivos que tiverem abertos de outros projetos para você não se confundir. Eu tenho percebido que muitas vezes a gente abre vários arquivos main de projetos diferentes e a gente se perde. Às vezes a gente está modificando um arquivo que é de outro projeto, que não é nem desse que vai ser compilado. Bom, então aqui temos a descrição inicial do projeto, tá? Então esse é um projeto PWM, tá? Eu revisei esse código recentemente. Como saídas a gente tem aqui o RC1, que é um pino que tem um MOSFET conectado, tá, na nossa placa. Tem o acoplador óptico, o MOSFET, tem um LED. Além disso, nós temos os pinos aqui relacionados ao display, e é somente isso que é necessário para esse projetinho do PWM, tá? Descendo aqui nós temos as bibliotecas, então novamente a novidade é que temos uma biblioteca com o nome pwm.h, tá? E acrescentando uma informação que eu ainda não comentei, né? Sempre que a gente faz a chamada de biblioteca utilizando aspas duplas, significa que o arquivo dessa biblioteca estará na mesma pasta desse projeto. Então eu vou entrar aqui no local onde eu coloquei os projetos, tá? Então tá na minha unidade C, pasta programas, tá aqui, ó, exemplo PWM. Então clicar duas vezes nele, olha aqui, ó, pwm.h está na raiz da pasta do projeto. E LCD 4 vias também está na raiz, tá? Por isso que ele é declarado daquela forma. Configurações aqui são as mesmas, o único detalhe que eu peço que vocês tenham atenção é se essa configuração aqui está dessa forma, tá? CCP2MX tem que estar em ON, tá? Algumas vezes isso aqui pode estar em OFF, em alguns códigos que eu passei para vocês, tá? Se tiver em off não vai funcionar o código, porém é só você fazer alteração para on, tá? Isso daqui é uma configuração que muda o pino destinado ao PWM, tá? Ele pode ser usado tanto no pino C1, tá? Quanto no pino B3. E a gente sabe que o pino B3 ele é utilizado para o display. Então se tiver em off ele vai ser usado o pino B3, aí acabar atrapalhando o funcionamento do display. Bom, descendo um pouquinho mais, nós temos aqui algumas coisas novas, né? Então, eu coloquei esse trecho aqui chamado de definições de hardware, tá? São um local para a gente colocar todos os defines aqui. Eu farei uma demonstração nos próximos vídeos, tá? Aqui eu coloquei essa definição que é a frequência do cristal oscilador. Na nossa placa a gente tem um cristal oscilador de 4 MHz, tá? Então 4 com mais 6 zeros aqui. Essa é uma constante que é utilizada nas rotinas de delay, tá? Que são utilizadas aí nos códigos em geral, tá? Inclusive nesse código eu utilizo aqui uma rotinazinha de delay, tá? Por isso que eu coloquei essa definição aqui, tá? Essa não precisa adicionar nenhuma biblioteca diferente para que essa função funcione, tá? A única coisa que eu preciso fazer é declarar essa constante aqui, tá? Então no código principal eu tenho aqui um local onde eu faço a declaração de variáveis locais, novamente, né? Fiz duas variáveis aqui, declarei duas variáveis, uma chamada de brilho, tá? Onde eu vou colocar um valor aí relativo ao brilho do LED, tá? E tem uma outra variável chamada vai volta, tá? A intenção é fazer com que o LED fique brilhando, fique pulsando, tá? Com esse código. Então, por conta disso, eu criei essa variável para fazer uma pequena rotina de aumentar o brilho e diminuir o brilho posteriormente, tá?
Isso não é nada obrigatório para o uso do PWM, é só uma demonstração aqui de um efeito. Posteriormente temos aqui, ó, configurações iniciais. Eu estou configurando os pinos do port B, todos eles como saídas, tá? Vou fazer uma pequena correção no meu código aqui, deixar os pinos B0 e B1 como entradas, né? Porque a gente tem botões conectados nesses pinos na nossa placa, tá bom? Aqui também eu estou desabilitando os resistores internos de PUAP no port B. Isso aqui é opcional, não é obrigatório fazer, até porque a gente já tem resistores externos, tá? Então não é obrigatório fazer, mas pode deixar essa linha aqui, não vai ter nenhum efeito negativo para o código de vocês, tá? Dando continuidade. Na inicialização das funções eu tenho aqui, ó, inicialização do display, uma limpeza no display e, como sempre, tem uma função específica para inicializar o recurso que eu estou trabalhando, tá? Nesse caso eu estou trabalhando com PWM, então eu tenho uma função inicializa PWM, tá? Eu estou carregando, além de inicializar, eu estou carregando uma informação aqui nessa função, que é o valor 255. Esse valor 255 ele serve para determinar qual que é o período do sinal de PWM, tá? O sinal de PWM é um sinal de onda quadrada, né? O que a gente vai modular é a largura do pulso, porém a frequência é fixa. Então a gente consegue configurar a frequência através dessa informação que a gente coloca aqui, tá? É um número que varia entre 0 e 255, tá? Isso pode ser visualizado no datasheet do microcontrolador para verificar qual é o número correto que eu tenho que colocar aqui para determinada frequência. Como nosso objetivo é manter uma frequência fixa, né, e variar apenas o período, então pode deixar desse jeito, você não precisa alterar, a menos que você tenha alguma aplicação que você precise aumentar ou diminuir a frequência de chaveamento do sinal PWM. Posteriormente, aqui nós temos a parte principal do programa. Estou fazendo uma escrita no display, nada de novidade até aqui, né? Escrevi Senai, escrevi PWM automático. Não coloquei acento porque o nosso display, a maioria dos displays aí são importados, né? Então eles não têm caracteres diferentes aí do comum, tá? Então normalmente são caracteres de língua inglesa, né? Então não tem acento, cedilha, esse tipo de coisa. Daria para a gente criar caracteres, mas não vem ao caso a gente fazer uma aula sobre isso. E temos aqui um laço principal. Então temos esse laço principal, onde eu tenho uma pequena rotina que na verdade é uma brincadeira, isso, como eu falei, não é obrigatório. A linha mais importante que a gente tem é essa daqui, ó, Duty Cycle PWM. Tá? Talvez vocês já devam ter pesquisado, visto informações sobre PWM, mas o Duty Cycle de um PWM significa qual o tempo do sinal que ele fica ativo, tá? Então, esse valor aqui a gente pode colocar um valor em 10 bits, então ele varia de 0 até 1023, tá? Sendo que 1023 é quando ele tem um período maior, quer dizer, um tempo ativo maior, quer dizer, quase que 100% de potência, né? E o próximo de 0 é quase que 0%, quase 0%, tá? Então, no caso, se eu colocar 0 aqui, é como se eu estivesse desligando a carga da saída. Se eu colocar 1023, é como se eu estivesse ligando ela a 100%. O LED vai ficar no brilho máximo. Se eu colocar qualquer valor intermediário, eu vou ter um valor de brilho intermediário, porque o LED vai ficar aceso numa intensidade proporcional ao valor médio, né? Como eu estou variando a largura do pulso, a gente tem como consequência essa variação no brilho, tá? Somente para efeito de ilustração aqui, eu pesquisei no Google Imagens, tá? A palavrinha PWM GIF, para ele me apresentar aí uma imagem animada a respeito de PWM. E aqui uma das imagens que ele mostra é exatamente o que eu falei, né? Quando eu comento sobre aumentar a largura do pulso, é nesse sentido aqui. Está aumentando o tempo que o pulso fica ligado dentro desse período. Ó, repara que o período é o mesmo. Ó. Esse sinal aqui onde ele está subindo aqui para nível alto, ele permanece igual. De 0 até onde está a pontinha aqui do mouse, é sempre o mesmo tempo. O que varia é o tempo que ele está ativado nesse período, tá?
Então, a consequência é que o nível médio pode aumentar ou diminuir, e para o LED ele enxerga isso como uma variação de brilho, tá? Temos aqui uma outra animação que mostra mais ou menos isso também, né? Então essa linha azul significa o nível médio de tensão. Então é como se o LED estivesse recebendo uma variação de nível médio de tensão, tá? Então a gente consegue fazer com que ele tenha o brilho variado de 0 até um valor máximo aí de 100%. Então retornando aqui no meu código, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz um trecho de código onde ele aumenta e diminui o brilho automaticamente, tá? Então, inicialmente, a variável vai e volta, ela tem o valor 0, né? Quando eu criei essa variável vai e volta, eu já inicializei o valor para ela. Aqui eu estou criando a variável e já estabelecendo um valor inicial para ela, que é 0, tá? Então aqui eu faço um condicional, estou verificando. Se essa variável vai e volta for 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a variável brilho e fazer com que ela seja o mesmo valor dela mais 1. Ou seja, estou incrementando de uma unidade cada vez que ele passar por essa linha aqui. E cada vez que ela passar por essa linha e vai e volta for 0. Se porventura vai e volta não tiver mais o valor de 0, ele vai executar essa linha aqui. Nessa linha, ele pega a variável brilho e carrega com o mesmo valor que ela já tinha, só que subtraindo uma unidade. Isso significa que ele vai decrementar cada vez que ele passar por essa linha. Então, supondo que vai e volta é igual a 0, toda vez que ele rotacionar aqui nesse laço infinito, ele vai aumentando o valor de brilho. Tá? Como o brilho foi inicializado com 0, então ele vai aumentando o valor de 0 de 1 em 1, tantas quantas vezes ele rotacionar esse laço infinito aqui. Se a vai e volta tiver um valor de 1, 1 não é 0, então essa linha não vai ser executada, vai ser executada essa. Então, ao invés de ele incrementar, ele vai começar a decrementar. Bom, e como que a gente faz para verificar o valor de brilho, né? Bom, você já deve ter percebido que essa mesma variável está sendo usada aqui no PWM. Então, se eu sair de 0 e for aumentando, significa que eu estou aumentando o tempo que esse sinal fica ativado. Estou aumentando a largura desse pulso. Na consequência, é que o LED está aumentando o brilho dele, tá? Então, chamar essa variável de brilho faz todo sentido. Conforme a gente aumenta o valor da variável brilho, a gente aumenta o brilho do LED. Tá? Só que se essa variável chegar a um valor muito grande, por exemplo, se ela chegar a 1023, é o máximo valor que eu posso colocar aqui. Como eu falei para vocês, o PWM ele trabalha de 0, aqui o Duty Cycle do PWM trabalha de 0 a 1023, porque é um valor em 10 bits. Então a gente tem que fazer uma pequena alteração aqui, né? A gente pode verificar, por exemplo, se ele estiver aumentando, ou seja, né, estou fazendo um if aqui, se ele estiver aumentando a variável brilho, ou seja, vai e volta é igual a 0, porque é isso que ele faz nessa linha, né? Então se vai e volta é igual a 0, ou seja, ele está na etapa de incremento, e o brilho assumir de repente em algum momento um valor maior do que, por exemplo, 1023, vou alterar o valor aqui, que é o valor máximo. O que ele vai fazer aqui dentro, ó, dentro do bloco aqui do if? Eu vou recarregar novamente esse valor aqui para 1023, tá? E vou mudar o valor de vai e volta. Se vai e volta é 1, então ele vai começar a decrementar. Ou seja, ele foi aumentando o brilho até chegar em 1023. Quando ele estava no 1023 e deu mais uma incrementada aqui, foi para 1024. Aí isso aqui já é verdadeiro, né? Porque ele está incrementando e o valor é maior do que 1023. Então ele mantém em 1023 e manda voltar. Então agora ele está lá em 1023, começa a regredir até chegar em 0. Então quando de repente você chegar em 0 e ele der mais um decremento, ele vai virar um valor negativo. Então esse aqui vai ser verdadeiro, tá? Como ele está voltando, vai e volta é igual a 1 mesmo. Então ele mantém lá em 0 o brilho e fala que vai e volta é 0. Ou seja, ele vai começar a aumentar de novo. Então essa rotininha aqui só serve para isso. Para ele sair de 0 no brilho, chegar em 1023, depois voltar para 0. Sair de 0 e ir para 1023, depois voltar para 0. Fazer essa sequência de vai e volta. Por isso que eu chamei de vai e volta essa variável. Isso aqui é totalmente dispensável na maior parte dos projetos que vocês forem fazer, tá? Isso é apenas um exemplo de aplicação, tá?
Então ele atualiza, né? Toda vez que ele passar por aqui ele vai atualizar. E eu coloquei um delay, né? Então, em vez de ele fazer tudo isso rapidinho, alterar e continuar repetindo infinitamente, bem rápido, eu coloquei um tempo aqui, ó, 10 milissegundos ele aguarda antes de começar a fazer o processo de novo. Para que é isso? Para quando o LED começar a variar o brilho dele, ele não fazer isso de forma absurdamente rápida. Ele fazer devagarinho e a gente perceber, a gente notar a variação do brilho ao longo do tempo. Então eu vou fazer agora a compilação desse código, tá? E vou fazer a gravação na placa. Então eu vou abrir o Picket 2, vou localizar o arquivo. Eu guardei lá na unidade C, programas, exemplo PWM, pasta dist, the full production, pwm.x. Está carregado, clico em write. Ele vai fazer a gravação. Beleza. Então agora a gente pode fazer o teste. Tá, então, como você pode notar, o LED aqui está aumentando o brilho dele gradativamente aí. É um processo bem lento, eu coloquei um delay, né, para ele não fazer isso muito rápido. Então ele sai de 0, vai até o valor máximo e depois começa a diminuir para um valor bem baixo de novo. Tá? O que a gente pode fazer é mudar o valor dessa variável aqui, né? Aliás, desse tempo. Vamos colocar um tempo menor aqui, um tempo de 1 milissegundo para ele rodar 10 vezes mais rápido. Ou seja, quando ele passar por esse trecho de código aqui, ele vai ficar menos tempo sem fazer nada do que anteriormente. Então, vamos compilar. Vou fazer a gravação, o código já está carregado, então não preciso carregar de novo. E aqui a gente observa que agora a variação do brilho está muito mais rápida. Tá? Então ele está fazendo o que a gente chama de fade no LED. Então esse é apenas um exemplo de aplicação utilizando o sinal de PWM. Então é isso, pessoal, né? Vocês podem perceber que não é difícil utilizar PWM, né? Basicamente você tem que incluir a biblioteca, chamar a função aqui de inicialização, né? Pode manter o padrão aqui, né? 255 o valor. E sempre que você quiser variar o duty cycle, ou seja, o tempo ativo desse sinal, você varia o valor que está aqui dentro, entre o valor de 0 até 1023, sendo que 0 seria o acionamento totalmente desligado e 1023 ele 100% ligado. É isso. Depois eu vou mostrar um outro exemplo de aplicação de PWM.